Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a resolução das duas listas de exercício, listas 1 e 2, referentes aos tópicos que estão apresentados aqui na nossa listinha, né? Regras de 3 simples e porcentagem, juros simples, juros compostos, parcelamento e descontos. Então, o nosso objetivo é tentar explicar bem detalhadamente para vocês tirarem as últimas dúvidas e estudarem um pouco para a prova que vocês está chegando. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa discussão com o primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte: em uma empresa, 8 funcionários produzem 2.000 peças, trabalhando 8 horas por dia em 5 dias. O número de funcionários necessários para que essa empresa produza 6.000 peças em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia, é. Como nós resolvemos exercícios desse tipo? Primeira coisa que a gente tem que fazer em exercícios que tem essa situação nós temos que definir quais são as variáveis que estão sendo contempladas, que estão sendo avaliadas. Então, vamos analisar aqui. Primeiro, em uma empresa, 8 funcionários. Então, qual é a variável que nós temos aqui e que a gente pode considerar? Número de funcionários. Essa é a primeira variável. Depois, produzem 2.000 peças. Então, a gente tem uma segunda variável, que é o número de peças. Trabalhando 8 horas por dia. Então, aqui, terceira variável, horas por dia. Durante 5 dias. Então, eu tenho uma quarta variável, que é o número de dias. Esse é o primeiro exercício que vocês têm que fazer, e a partir dele, a gente vai construir isso aqui, que eu vou colocar aqui no alto, que é o cabeçalho com as variáveis que nós vamos ter que analisar. Então, nós temos número de funcionários, número de peças, na ordem que a gente encontrou, número horas por dia e número de dias. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que passar a informação do que é dado e do que é pedido. Ou seja, a gente tem que avaliar o que é dado e o que é pedido. Vamos analisar o começo da questão relendo novamente, né? Então, o que ele diz? Nós temos 8 funcionários. Então, aqui a gente vai ter 8 funcionários, né? Que produzem 2.000 peças, 2.000 peças, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. Então, essa aqui é a minha linha do dado, do que ele passou, do que ele me deu de informação. Agora, eu tenho que fazer a segunda linha, que é a segunda linha do que é pedido. Eu vou ter que descobrir o que ele está pedindo e como eu vou calcular isso no final. Então, vamos lá. O número de funcionários necessário, então é isso que ele quer descobrir, é o meu X. Para que essa empresa produza 6.000 peças, 6.000 peças, durante 15 dias. 15 dias. Cuidado com a ordem, né? Porque você viu que 15 dias é o último. Trabalhando 4 horas por dia. Então, muito bem. Aqui eu já desenhei um exercício. A regra de 3 composta é sempre dessa forma. A gente tem que identificar as variáveis, colocar essas variáveis, depois colocar os dados que foram fornecidos no exercício, depois indicar o que foi pedido. Próximo passo é eu dizer onde está a variável que é a minha variável na incógnita. É essa aqui, número de funcionários, variável x. Então, eu vou ter que comparar como as outras variáveis se comportam com relação a ela. Então, como o número de peças se comporta em relação ao número de funcionários, hora por dia com o número de funcionários e assim por diante. Então, vamos fazer essa avaliação. É dessa avaliação que a gente vai tirar as setas. Então, vamos lá, muito bem. Como a gente vai trabalhar? Vamos pegar e botar setas aqui de verde. Muito bem. Então, vamos pensar assim, se aumenta o número de funcionários, e aí eu vou colocar a setinha aqui para cima, se aumenta o número de funcionários, o que acontece com o número de peças produzidas? Também aumenta. Então, eu tenho uma relação diretamente proporcional. Comparei este com este. Agora, vamos para o segundo passo. Vamos comparar horas por dia com o número de funcionários. Sempre minha base de comparação vai ser onde está marcado aqui de roxo, que é onde está o meu X. Se eu aumento o número de funcionários, aumenta ou diminui o número de horas por dia que eu preciso trabalhar? Diminui. Eu não preciso trabalhar menos horas por dia se eu tenho um número de funcionários maior.
E agora a última comparação, aqui desse com esse. Se eu aumento o número de funcionários, eu vou ter que trabalhar mais dias ou menos dias? Eu vou ter que trabalhar menos dias. Então, eu tenho número de funcionários aumenta, produz um número de peças maior. Se eu aumento o número de funcionários, as horas por dia que esses funcionários vão ter que trabalhar também vai diminuir. Se eu aumento o número de funcionários, eu diminuo também o número de dias necessário. Muito bem, vamos fazer então agora a colocação, a sequência do exercício. Como é que eu faço? Eu coloco primeiro aqui a variável com x, 8 sobre x, igual. Como eu tenho três variáveis diferentes, né, eu tenho esta, vermelho, esta e esta, eu vou colocar uma fração para cada uma e elas todas multiplicadas uma pela outra. É a forma como eu vou conseguir fazer o cálculo. Então vamos lá. Primeira fração aqui que a gente está falando, vou chamar de 1. A relação do número de peças, aqui a setinha, é igual a de número de funcionários? Sim, as duas estão para cima. Então, eu coloco a fração exatamente como ela está. 2.000 sobre 6.000. A segunda aqui, horas por dia. Horas por dia está aqui para baixo e número de funcionários está para cima. Então, o que que acontece? Eles estão invertidos, então eu tenho que pegar essa fração 8 sobre 4 e inverter. Vou escrever 4 sobre 8. Da mesma forma, número de dias e número de funcionários. Número de dias está invertido em relação ao número de funcionários. Então, eu tenho que pegar essa fração que eu marquei e colocar ela invertida. Então, eu vou ter aqui, posso cortar os zeros. Então, eu vou ter 8 sobre x é igual a 2 vezes 4 vezes 15, que é a parte de cima aqui da fração, dividido por 6 vezes 8 vezes 5. Então, aqui a gente vai ter 8 sobre x, 15 vezes 4 é 60, vezes 2, 120. 5 vezes 8, 40, vezes 6, 240. Então, eu vou ter, aqui quando eu estou com o igual, aí eu tenho esse igual, então eu vou ter que fazer a multiplicação em cruz. Então, eu vou ficar com 120 vezes x é igual a 8 vezes 240. X é igual a 8 vezes 240 sobre 120. X vai ser igual a 16 dias. Se fizer a continha, vai dar os 16 dias. Notem que eles antes demorava 8 dias para fazer o processo, está pedindo o triplo de peças, mas ele não vai gastar 24 dias, ele vai gastar apenas 16, ok? A gente volta daqui a pouco com a resolução do exercício 2. Abraço para todo mundo.